Palavra da Verdade, devocional de 2 de dezembro. A vitória sobre a carne. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 de Pedro 2:11. Temos aprendido que a carne, a natureza pecaminosa herdada de Adão, tem suas estratégias de guerra para recuperar o domínio sobre aqueles que são de Cristo Jesus. Aprendemos que ela constrói sua base de operação utilizando-se da própria lei de Deus para aguçar as paixões pecaminosas, construindo fortalezas no campo da mente, criando sofismas, lógicas falsas de convencimento para fazer calar a consciência e aproveitando-se da nossa liberdade, levando-nos a usar até o que é lícito como ensejo para a gratificação da nossa cobiça. Lembramos ainda dos suprimentos da graça, destacando os eventos redentores que nos garantem a vitória, a saber, a obra redentora de Cristo, nossa união com Ele e o poder do Espírito Santo. Estas bênçãos nos são concedidas não para que cruzemos os braços, mas para que lutemos, pois embora a vitória seja pela graça, não ocorre sem luta. Assim, a Escritura nos ordena algumas atitudes para vencermos a carne. Em primeiro lugar, somos chamados a andar no Espírito, como está escrito em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar aqui evoca a figura de soldados marchando em uma fila, mantendo-se na linha. A ordem é equivalente à que nos é dada em Colossenses 2,6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Andar no Espírito equivale a andar de acordo com o Evangelho de Cristo, portanto. O Espírito que nos desvendou o Evangelho é quem também nos ensina a andar de acordo com ele, conforme Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Desse modo, andar no Espírito é andar de conformidade com a direção e as santas disposições que o Espírito de Deus põe em nosso coração. Em segundo lugar, somos encorajados a semear no campo do Espírito. Em Gálatas 6, versos 7 e 8 está escrito: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Esta é a lei da semeadura. Sempre colheremos o que plantamos. Não podemos mudar isto. É uma lei da vida. Há um ditado popular que diz: semeia-se um pensamento, colhe-se um ato. Semeia-se um ato, colhe-se um hábito. Semeia-se um hábito, colhe-se um caráter. Semeia-se um caráter, colhe-se um destino. E como observou John Stott, não somos vítimas indefesas de nossa natureza, temperamento e ambiente. Somos sempre aquilo que pensamos. Assim, o Espírito Santo não deve ser apenas o caminho por onde andamos, mas também o campo onde semeamos. Como disse o mesmo autor, plantar no campo da carne é trabalhar para ela, acariciá-la em vez de crucificá-la. Toda vez que permitimos que nossa mente abrigue um ressentimento, acalente uma queixa, entretenha uma fantasia impura ou chafurde na autoridade, estamos semeando para a carne. Toda vez que permanecemos em má companhia, a cuja influência traiçoeira sabemos que não poderemos resistir, toda vez que permanecemos na cama quando nos deveríamos levantar para orar, toda vez que lemos literatura pornográfica, ou lemos, ouvimos ou assistimos a programas pornográficos, toda vez que assumimos um risco que cria dificuldades para o nosso autocontrole diante da tentação, estamos semeando e semeando para a carne. Há cristãos que semeiam para a carne todos os dias e ficam perguntando por que não colhem santidade, concluiu o autor. Mas plantar ou semear no campo do Espírito produz o fruto do Espírito e, consequentemente, crescimento espiritual. Nossos pensamentos e atos são sementes, e plantar no campo do Espírito é, antes de tudo, colocar a mente nas coisas do Espírito. Isto inclui ter hábitos disciplinados de devoção, como a oração e leitura diária, particular e pública da Escritura, ler bons livros devocionais, assistir coisas que edifiquem, andar em boas companhias, frequentar ambientes que não sejam convidativos ao pecado, mas nos influenciem para o bem, buscar atividades de lazer moralmente saudáveis,
Enfim, é saturar-se das coisas de Deus. Envolve também fazer o bem incansavelmente, como está escrito em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Em terceiro lugar, somos ordenados a buscar a plenitude do Espírito. Em Efésios 5:18 está escrito: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você é controlado por aquilo de que está cheio, seja do vinho para a dissolução, seja do Espírito para o domínio próprio. Ser cheio do Espírito, portanto, é ser controlado por ele na disposição, no falar e no proceder. Em quarto lugar, somos exortados a mortificar o pecado pelo poder do Espírito. Em Romanos 8:13 está escrito: Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E em Colossenses 3:5 somos ordenados: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Como mortificar o pecado? Primeiro, corte as fontes de suprimento da carne. Aparte-se de toda a fonte que alimente a impureza, sejam programas de TV, sites na internet, canções, enfim, circunstâncias, ambientes e companhias impuras. Esta atitude de separação radical promove a preservação da pureza da mente e, consequentemente, o livramento das quedas e da destruição da família, do ministério e da vida. Esta é a opção radical de toda pessoa verdadeiramente regenerada. Jesus tratou desta questão com seriedade implacável. Ele disse: Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Em Mateus 5:29 e 30. Esta atitude de rompimento radical com a impureza guarda o coração dos maus desígnios. A impureza entra no coração principalmente através dos olhos e dos ouvidos. Em segundo lugar, subjugue seus impulsos. É isto que faz aquele que deseja vencer a corrida da fé, como Paulo observa em 1 Coríntios 9:25 a 27. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Terceiro, fuja do pecado. Deus nos ordena a resistir ao diabo, mas da carne ele nos manda fugir. Fugir da impureza, alerta Paulo em 1 Coríntios 6:18a. Foge o trucim das paixões da mocidade, adverte ele em 2 Timóteo 2:22. E nos apercebe o sábio de que o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena, em Provérbios 22:3. Em quarto lugar, mantenha a carne na cruz. Em Gálatas 5:24, a Escritura afirma que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Mas a morte de cruz é lenta e dolorosa, e a carne há de apelar para que você a deixe descer. Não lhe dê ouvidos. Pregue ao seu próprio coração na dependência do Espírito de Deus, dizendo não a si mesmo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Pratique a autodesconfiança, lembrando que o coração é enganoso. Examine meticulosamente os seus passos e certifique-se de que seus atos e intenções são santos. Quando a consciência nos acusa, em vez de cedermos à tentação de fazê-la calar, é melhor procurar o conselho do Senhor em sua palavra. Alimente o novo homem. Encha a mente com a palavra de Deus e seus mandamentos, utilizando-se de todas as formas disponíveis para cultivar um coração puro. Renda-se ao Espírito que, com a Escritura e na Escritura, nos alerta continuamente contra o engano do pecado. Quando perceber que as coisas saíram do seu controle, busque ajuda. Procure os conselheiros do povo de Deus. E, acima de tudo, quando cair, porque não há servo de Deus que não caia, levante-se, aproprie-se do perdão de Deus em Cristo e faça o que diz a Escritura em Hebreus 12, versos 12 e 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés,
para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.